365 dias com Deus, descomplicando a leitura bíblica, nosso propósito de leitura anual, devocionais, todos os dias meditando naquilo que mais precioso tem da parte de Deus para as nossas vidas, que é a sua palavra. Então, estamos chegando hoje ao final de mais um livro, estamos chegando ao final de um dos livros mais inspiradores em termos de avanço, de conquistas. Estamos chegando ao final do livro de Josué. Então, nosso estudo de hoje vai de Josué capítulo 22 até o capítulo 24. E o capítulo 22 nós já iniciamos falando a respeito do altar dos Rubenitas. Em Josué capítulo 22, nós vamos ver que as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, elas são enviadas debaixo da bênção de Josué para voltar para o outro lado do Jordão. No final do livro de Deuteronômio, nós vimos que essas tribos chegaram à liderança do povo, chegaram ali a Josué e pediram para morar do outro lado do Jordão. Eles ainda não haviam atravessado, eles ainda não tinham conquistado a terra, e eles fizeram um voto de que eles iriam lutar, de que eles iriam lá batalhar e que eles não voltariam até que todo o povo tivesse conquistado já a cidade e tivesse tomado posse da sua herança. Eles escolheram aquela terra do outro lado do Jordão porque aos olhos deles era melhor para a plantação, era melhor para o cultivo dos seus animais. Então eles deixam as suas famílias naquele lugar e os guerreiros, os homens do exército dessas tribos vai se juntando ali a todo o exército de Israel para a conquista da terra prometida. Então, agora que já acabaram as batalhas, não porque os inimigos de Deus acabaram, nós vimos isso no último estudo, os inimigos de Deus não acabaram naquele lugar. Porém, o povo se acomodou com as conquistas que teve naquele contexto e desistiu de continuar lutando. Então Josué, já no final da sua vida, ele também entende ali que chegou o momento de parar, chegou o momento de terminar a sua carreira. Ele distribui as terras e o povo volta então para o leste do Jordão. Na travessia do rio, agora, existe aqui um contexto interessante, é isso que eu quero entrar agora. Quando eles estão voltando debaixo da bênção de Josué, na travessia do rio, quando eles estão fazendo essa travessia, eles erguem um altar ao Senhor. E as outras tribos, que poderiam não estar entendendo exatamente o que estava acontecendo, ao verem aquilo ali, ao verem aquele altar sendo erguido, eles ficam indignados. E eles começam a ir ao encontro dessas três tribos. E eles começam a cobrar, eles vão atrás para tomar satisfações do que eles estão fazendo. Na cabeça deles, eles estavam fazendo um altar de idolatria e estavam ali talvez em desobediência ao Senhor. Eles quase se enfrentaram, eles quase entram numa batalha, entram em uma guerra, até que as tribos, ao edificar, as tribos que edificaram o altar, elas realmente explicam o que eles estão fazendo. Eles explicam as verdadeiras intenções. E aí, obviamente, que a batalha não acontece, a luta não acontece. Eles levantaram um altar, eles explicam que aquele altar que está sendo erguido, aquele altar que está sendo levantado, ele é para adoração a Deus e para torná-lo conhecido aos seus filhos, às gerações futuras. E além disso, eles queriam que a geração deles soubesse que havia ligação, relacionamento entre eles e as outras tribos. Então eles entenderam aqui o real contexto daquele altar. Eles entendem o porquê daquele altar e eles entendem quais são as motivações daquele povo. Quando o caso fica claro, quando eles entendem, então a paz vem sobre eles. E o que esse capítulo me ensina? Esse capítulo me ensina, o capítulo de Josué, capítulo 2, ele me ensina sobre a importância de ouvir as razões das pessoas para justificar suas atitudes, para justificar suas decisões, antes mesmo de que a gente venha com uma sentença ou com uma condenação sobre as pessoas. Para pensar um pouquinho, quantas vezes alguém já trouxe uma história para você, já trouxe um diagnóstico, já trouxe uma história e você nem permitiu que aquela justificativa fosse plausível, fosse real e você já tomou uma posição, já tomou um julgamento? Quantas vezes você ouviu, de repente, um lado de uma história e já tomou partido? Quantas vezes você
nem deixou que alguém viesse com explicações ou com as verdadeiras motivações para suas atitudes, e aí você já tomou o papel de juiz condenando essas pessoas ou essa situação. Esse capítulo me ensina que nós devemos então permitir que haja uma explicação. Jesus, ele é citado no Novo Testamento como um justo, como um advogado fiel. Até mesmo no livro de Jó faz menção a Jesus Cristo como um advogado fiel. E nós sabemos que Deus, que o Pai Celestial, é um justo juiz. Então, qual será a posição que nós temos tomado hoje em dia diante das situações? A presunção da inocência é um requisito jurídico que deve ser aplicado em todas as áreas da nossa vida. Nós devemos então estabelecer princípios de um julgamento justo. E essa talvez seja aqui uma das maiores instruções que o capítulo 22 nos traz. E aí, deixando já o final desse capítulo 22 e entrando já no 23, nós vamos ver aqui que o final da vida de Josué está chegando. E como um dos seus últimos atos, ele começa a fazer um ensinamento. Ele começa a trazer ali os seus últimos discursos. E talvez o principal teor desses últimos discursos de Josué é ensinar ao povo a se dedicar e a amar verdadeiramente ao Senhor. Em Josué capítulo 23... nós vamos ver que o relato é de muitos anos depois que os israelitas conquistaram boa parte já da terra de Canaã e Josué já estava com idade avançada. Então, esse texto aqui, capítulo 23, nos traz o entendimento de que a vida de Josué está chegando ao fim. Sentindo então a necessidade, ele reúne todo o povo e ele faz aqui um breve retrospecto de tudo que o Senhor já tem feito na vida deles até esse dia aqui, até esse momento. Além disso, Josué ele começa aqui no capítulo 23, além disso aqui de lembrar de tudo que o Senhor está fazendo, ou já fez por esse povo, Josué ele começa a aconselhar o povo a guardar a aliança e os mandamentos do Senhor, para que não aconteça de que eles se tornem idólatras, de que eles comecem a servir a outros deuses e viverem em idolatrias e em pecados, assim como as outras nações viviam, e acabem ali sendo destruídos exatamente como essas nações também estavam sendo destruídas. Josué ele começa a fazer no fim aqui da sua vida, exatamente algo que Moisés fez durante praticamente a sua vida inteira. Nós vimos aqui por 3 livros Moisés trazendo instruções, trazendo ensinamentos ao povo, trazendo a lembrança desse povo diariamente, que eles deveriam servir somente a Deus, que eles deveriam prezar por essa aliança. Então Josué está trazendo mais uma vez esses ensinamentos ao povo. Vale para Josué, ele quer terminar a carreira de maneira excelente, ele precisa que o povo também entenda que sem Deus, que se eles saírem da presença, se eles começarem a se misturar e viverem como os outros povos, automaticamente eles vão falhar contra o Senhor. Isso me ensina que por mais que a vitória de Deus ela esteja consolidada em nossas vidas, por mais que a gente saiba que nós caminhamos com o Senhor e que a vitória é certa, nós não podemos baixar a guarda e descuidar da nossa alma. Nós precisamos estar atentos e permanecer seguindo ao Senhor, mesmo quando tudo ao nosso redor parecer estar indo muito bem. Mesmo quando parecer que o time já está ganhando, que já está tudo certo, que não há riscos a correr, nós temos que ter o entendimento de que a nossa guarda ela jamais deve baixar. Se em algum momento nós baixarmos a guarda, provavelmente nós vamos nos tornar aí alvos fáceis aos nossos inimigos. Nós vamos nos tornar alvos fáceis diante aí da guerra espiritual que é as nossas vidas. O diabo ele é muito astuto e ele sabe atacar, ele sabe nos atingir, ele sabe como nos atingir. Muitos homens de Deus, muitas mulheres, histórias de Deus aqui, a Bíblia é muito rica em relatos, em histórias de homens e mulheres de Deus que falharam por baixarem a guarda, que falharam por acreditar que a luta já estava ganha e que não tinha mais o que poderia realmente os afligir. E aí, isso é um ensinamento muito importante, não devemos baixar a guarda. Muitas vezes, nós devemos manter a vigilância e o cuidado com a nossa alma sempre em alerta.
com o tempo, muitas vezes, conforme o passar do tempo, nós somos tentados em muitas vezes a ceder e voltar a velhos costumes, voltar a velhos pecados, voltar a velhos hábitos. O velho homem, a velha mulher volta a aparecer em nossas vidas. Aquilo que você já tinha em dados momentos tido como vencido, pecados, atitudes, costumes, hábitos que você acreditava já nem fazer mais parte da tua vida, se você baixa a guarda, se você começa a descuidar em algum momento, isso passa a voltar a fazer parte da sua vida. Então, Josué está ensinando o povo a viver uma vida de consagração. Independente do que eles estão vivendo, a fase aqui é ótima, está tudo bem, está tudo indo bem, o povo está vencendo, o povo está vivendo uma época de bonança. Ele está vivendo aqui uma época onde não é necessário muitos sacrifícios físicos para alcançar o que eles tanto sonhavam. Eu falo aqui de prosperidade, porque eles estavam vivendo agora na terra que Deus prometeu para cada um deles. Mas é exatamente nesse tempo, é exatamente quando chega as bênçãos de Deus em nossas vidas, que a gente deve manter ainda mais erguida a nossa guarda, para que o nosso inimigo não venha nos roubar, venha nos atingir, venha nos tirar do propósito. Então, não baixe a guarda. E aí nós vamos para o último capítulo do nosso estudo de hoje, Josué capítulo 24. O último capítulo do livro de Josué, o encerramento do livro de Josué. Um dos livros mais interessantes quando a gente fala em termos de guerra, em termos de avanço, em termos de conquista. Josué, talvez um dos líderes e um dos maiores a nos ensinar sobre perseverança, sobre estratégias, sobre guerra, sobre obediência e sobre retidão, sobre uma liderança reta. E o capítulo 24, do livro de Josué, ele é marcado por uma escolha. Ele é marcado por uma escolha importante. Um versículo que marca esse capítulo, eu vou falar um pouco sobre o contexto do capítulo, mas um versículo que marca esse capítulo e que você muito provavelmente já ouviu, já escreveu, já falou, já deve ter postado em alguma citação. Esse versículo diz o seguinte, Josué capítulo 24, versículo 15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cujas terras vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O capítulo 24 é marcado então por uma decisão. Muitas pessoas dizem, colocam essa frase fora de contexto, acreditando ser isso uma promessa de Deus. Não que Deus não deseje que você e sua casa sirvam. Eu profetizo que isso vai acontecer. Esse também é o desejo para mim, para minha família, para que todos possam um dia servir ao Senhor e caminhar com o Senhor. Mas isso não se trata de uma promessa, isso trata de uma escolha. Isso trata de uma resposta que nós precisamos dar. Antes da sua morte, aqui no capítulo 24, Josué reúne o povo mais uma vez. Então, a ideia dele era fazer um novo discurso, um último discurso, trazendo à memória do povo a importância da obediência aos mandamentos e da aliança com o Senhor. Mais uma vez ele reúne o povo, mais uma vez Josué vem para fazer um novo discurso. E aí, com esse momento de reunião do povo, Josué ele faz um ultimato ao povo. Ele começa a cobrar, ele começa a colocar ali um discurso um pouco mais sério, trazendo ao povo o discernimento e a importância que tem de servir a Deus. Um povo que começa a titubear, um povo que muitos têm compromisso, outros não têm, muito compatível com as realidades que nós vivemos hoje. Então, com isso, Josué ele faz um ultimato ao povo. E eles devem fazer uma escolha. Eles devem escolher definitivamente a quem vão servir. Se é o Deus de Israel, o Deus que fez tudo aquilo por eles, o Deus que até então permitiu que eles vivessem essa bênção, vivessem essa bonança toda, vivessem esses milagres, essas maravilhas, ou se eles serviriam aos deuses de outras nações. Qualquer que fosse a decisão deles, a escolha de Josué ela já tinha ficado muito clara. Então ele declara esse versículo que é um hino, que é um marco para muitos de nós, que é uma menção, que virou uma menção de esperança.
eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué ele diz ali que independente de qual seja a escolha daquele povo, ele e a casa dele, ou ele e a família dele, nesse tempo aqui, a palavra de Deus nas suas primeiras traduções, quando ele fala casa, ele está falando a respeito de uma família. Em algumas versões ele diz, eu e meu clã serviremos ao Senhor, ou seja, ele fala de uma família, ele faz uma escolha. E independente de qual seja o posicionamento do outro, a sua escolha deve ser feita nesse momento. Você tem que escolher o que você quer. E eu, com todo o coração, eu posso dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma bênção, isso é uma alegria poder dizer. Porque é uma escolha. E não uma escolha tomada por emoção, uma escolha tomada de maneira consciente. Sabendo que esse é o melhor caminho, o melhor lugar é para estar nessa presença, tomando essa decisão, baseado em um Deus que nunca perdeu uma batalha e que faz muito além do que a gente merece. Agora, vai terminando o capítulo e nós vamos vendo aqui que é o final da vida de Josué. E aí nós começamos, sempre que chega ao final da vida de alguém, algo começa, um estudo começa a ser feito, uma lembrança de tudo que foi vivido, de tudo que aquela pessoa fez. O legado dessa pessoa começa a ficar exposto. A liderança de Moisés, ela foi uma liderança extraordinária, mas Josué, ele me inspira por causa do seu posicionamento, por causa da sua postura, por causa ali das suas escolhas. Um homem de Deus que não se deixou levar pelas pressões do povo, como fez Arão, por exemplo. Então, olha a pressão que Josué viveu. Josué viveu a pressão de suceder Moisés, um dos maiores líderes que todo o povo de Israel, todo o povo de Deus já teve na sua história. Quando nós terminamos o livro de Deuteronômio, ele termina ali ao final da vida de Moisés, a própria palavra de Deus nos diz que jamais houve um líder como Moisés. Então você imagina ali a responsabilidade para Josué assumir o povo em um momento crítico, porque era ali um momento crucial de avanço, era um momento de guerra, era um momento do povo adentrar a terra, era um momento do povo tomar posse de uma promessa que por 400 anos está sendo trabalhada no meio do povo. Então, eu estou te dizendo, trazendo isso aqui à sua memória para você ter um discernimento da pressão que foi a vida de Josué. E mesmo assim, Josué ele não titubeou em momento algum. Josué não deu mancada com Deus em momento algum. Ele nunca falhou nesse sentido. Ele foi um homem reto, ele aguentou a pressão, ele foi para cima, ele cumpriu com o que Deus tinha para ele. Então tudo que o Senhor ordenou ele fez, ele conquistou muitas coisas, ele conquistou várias partes de Canaã, ele viveu o sobrenatural. Nós vimos ali na travessia do Jordão que por uma ordem de Deus ali, ele obedece, ele lidera o povo a essa travessia, o mar seca para que o povo venha atravessar, e assim que eles terminam a travessia, o mar enche de volta. Ele teve ali um momento de autoridade espiritual, quando ele, numa batalha, ele clama a Deus e o sol e a lua param para que Israel possa vencer a batalha. Então você vê o caráter desse homem de Deus, inspirador. Você vê que no caráter de Josué, na vida de Josué, você não vê nenhum tipo de desvio, você não vê nenhum tipo de injustiça na sua forma de liderar o povo, você não vê ganância na atitude de Josué, você não vê incredulidade. Então, esse general de Deus aqui, esse homem de Deus, ele é muito inspirador. Ele nos inspira a ser retos, ele nos inspira a viver de maneira justa, ele nos inspira a viver de uma maneira santa, de uma maneira que haja separação, que haja santificação dos nossos dias. E não é algo que é muito distante de nós. Josué, para mim, ele é um grande exemplo de alguém que começa muito bem a sua carreira e termina ainda muito melhor. Josué, para mim, é um exemplo de excelência. Ele começa a sua carreira, ele começa a ser citado na palavra de maneira muito boa. Ele sobe ao monte lá com Moisés, quando Moisés vai subir para receber ali, passar 40 dias no monte lá em cima com Deus, Josué vai com ele. Josué não adentra o lugar santo, a presença de Deus, porque ele fica um passo para trás, simbolizando ali já de uma maneira profética que ele está sendo preparado para assumir esse lugar depois de Moisés. Mas ele começa já desde o início ali na sua caminhada de fé a estar nessa presença de sobrenaturalidade de Deus. E aí ele começa muito bem, ele termina muito melhor. Então, não importando aqui qual fosse a escolha do povo, ele sabia
que havia feito a vontade de Deus e permaneceria nela até a sua morte. E olha como o capítulo termina falando então da morte de Josué. Versículo 29. Passado então algum tempo, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu, e ele tinha 110 anos de idade. E o sepultaram na terra que tinham recebido por herança nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel, versículo 31, serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe serviram e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Os ossos de José, versículo 32, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão da terra de Jacó, havia comprado dos filhos de Amor por 100 peças de prata. Aquele terreno, então, tornou-se herança dos descendentes de José. E sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, Eleazar era o sumo sacerdote aqui nesse período, morreu e foi sepultado em Gibeá, que fora dada a seu filho Finéias, nos montes de Efraim. Então, finalizando aqui o livro de Josué, o nosso devocional de hoje, nós entendemos que, primeiro, nós devemos ter um papel de justos juízes, nós devemos ter um papel de saber ouvir e antes mesmo de tomar julgamentos precipitados sobre a vida dos outros, nós devemos ter um coração, assim como Jesus, que permite um justo julgamento, que permite uma justa instrução. Nós não devemos nos precipitar em julgamentos, esse não é o nosso papel. Então, nós entendemos também que nós devemos ter uma vida de santificação, de separação, uma vida de consagração. Não baixe a guarda. Independente do momento ser um momento bom, que é o que todos nós desejamos, todos nós sonhamos com os momentos onde as lutas vão cessar, ainda que seja por um ciclo, mas que as lutas venham a cessar e que nós vamos viver até a época de bonança. E é exatamente nesse momento que a palavra nos traz instrução aqui para não abaixar a guarda. Porque é geralmente nesses momentos onde há distração e onde nós acabamos sendo envolvidos e sofremos consequências espirituais disso. E nós terminamos o ensino de hoje, o estudo de hoje, com o poder de uma decisão sobre as nossas vidas. Josué terminou a sua carreira muito melhor do que como começou. Ele começou já muito bem e terminou ainda melhor. Um líder que nos ensina sobre excelência, sobre coragem, sobre justiça, sobre retidão, que nos impulsionou a avançar. Josué é um livro de vitória, um livro de avanço, um livro de encorajamento. E ele termina nos ensinando que nós temos uma decisão a fazer. E essa decisão, eu profetizo que seja também sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua história. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe vocês, que amanhã vai ter mais vídeo, que a palavra de Deus possa surtir grandes efeitos na tua vida. Deus abençoe vocês, fiquem na paz e com o amor de Cristo.